Livro de Josué, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 27, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: os gibeonitas enganam Josué, que faz com ele uma aliança. O versículo 1: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, na montanha e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: Portanto, eu disse, por vós eis subir da aflição do Egito, terra do cananeu. Portanto, eu disse, far vós eis subir da aflição do Egito, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus, uma terra que mana leite e mel. No livro de Número, capítulo 34, versículo 6, está escrito assim: acerca do termo do ocidente, o mar grande vós será por termo, este será o termo dos acidentes. No versículo 2 do capítulo 9 de Josué: E se ajuntaram ele de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. No livro de Salmo, de número 83, verso 3 e verso 5, está escrito assim: Porque uma se concluíram, aliaram-se contra ti. Verso 3: Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. O versículo 3 do capítulo 9 de Josué: E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com a cidade de Ai. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 27, está escrito assim: Assim era o Senhor com Josué, e corria uma sua fama por toda a terra. Alguns homens da cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do Oriente, e de Betel, e falou ele dizendo: Sube a espiar a terra. E subiram, pois aqueles homens a espiaram a cidade de Ai. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e versículo 2, está escrito assim:
Israel e a sua causa. Versículo 2: Então clamou o rei aos Gibeonitas, e ele falou: Ora, os Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel, eles tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. O versículo 4 do capítulo 9 de Josué: E usaram também de astúcia e foram-se fingiram embaixadores, e tomaram saco velho sobre os seus jumentos, e um odre de vinho velho, e o rosto remendado, e o rodo remendado. Versículo 5: E nos seus pés sapato velho remendado, vestido velho sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Versículo 6: Enviaram Josué ao arraial e Gigal, e ele disseram a ele, os homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: Contexto da palavra: celebra-se a Páscoa. Versículo 10: E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 11, está escrito assim: E será que se te responder em paz, a te abrir, e todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. No livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 5, está escrito assim: Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, tudo enquanto nós disserem faremos. Ninguém poremos, rei, fazer o que for bom aos teus olhos. O versículo versículo 9 do capítulo 9 de Josué. E eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Pai Eterno, teu Criador do céu e da terra, porque tu ouvimos a sua fama e tudo enquanto fez no Egito. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 14, está escrito assim: Os povos ouvirão e eles estremecerão, e apoderar-se a uma dor dos habitantes da Filistia.
No livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 15, está escrito assim: assim fará toda a cidade que estiver muito longe de ti, que não fore da cidade dessas nações. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: contexto da palavra: Josué prepara o povo para passar o Jordão. Versículo 10: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: o versículo 10 do capítulo 9 de Josué: e tudo enquanto fez os 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, assim o rei de Esbom e o rei de Bazã que estava em Astarote. Versículo 11: pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho. E de eles, a palavra provisão aqui é alimento, e aos encontros e dizei ele: nós somos vossos servos, fazei pois agora concerto conosco. Versículo 12: e este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa alimentação, no dia que saímos para vir a vós, e eis-nos aqui agora, já seco e bolorento. O versículo 13: e este odre que enchemos de vinho era novo, eis-nos aqui já o rótulo, esses nossos vestidos, nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Versículo 14: então aqueles homens tomaram da sua provisão, do seu alimento, e não podia conselho a boca do Senhor. No livro de Números, capítulo 27, versículo 21, está escrito assim: e se parar perante Eleazar, o sacerdote, qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: a nova conquista pelos tribos. Versículo 1: e sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? No livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 10, está escrito assim: e abaixou
os céus e desceu uma escuridão que havia debaixo de seus pés. No livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 1 e 2, está escrito assim: a cidade de Ai dos filhos de Rebelde, diz o Senhor, que tomará conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Versículo 2: que desce o Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. O versículo 15 do capítulo 9 de Josué. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que eles daria a vida, e os príncipes da congregação ele prestaram juramento. No livro de Josué, capítulo 11, versículo 19, está escrito assim: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra tomaram todas. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 2, está escrito assim: contexto a palavra fome em Israel e a sua causa. Versículo 2: então chamou o rei aos gibeonitas e ele falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelo filho de Israel e de Judá. O versículo 16 do capítulo 9 de Josué. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Versículo 17. Porque partindo os filhos de Israel chegaram à sua cidade ao 3º dia, e a sua cidade era Gibeão, e Sefira, e Berote, Queriate e Jearim. No livro de Josué, capítulo 18, versículo 25, está escrito assim: Gibeão, Ramá e Berote. Versículo 26. Mispa, Sefira e Moza. No livro de Esdras, capítulo 2, versículo 25, está escrito assim: os filhos de Queriate, Arim, Sefira e Beorete e 743.
versículo 18 do capítulo 9 de Josué. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação, eles juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Livro de Salmo de número 15, verso 4, está escrito assim: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda aos outros deuses. O verso 15, versículo 4: aquele que cujos olhos reprobe é desprezado, mas honra o que teme ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra, vários conselhos práticos. Versículo 2: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tudo está sobre a terra, pelo que seja pouca as tuas palavras. O versículo 19 do capítulo 9 de Josué: então todos os príncipes disseram, toda a congregação, nós juramos, e ele pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar neles. Versículo 20: isto, porém, faremos da ele a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já ele temos jurado. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra, Davi clamará ao rei de Judá. Versículo 2: e subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, a Ainon e Gisrealita, e Abigail, a mulher de Nabal, e Camila. No livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 13, está escrito assim: e tomou duas sementes real, e fez concerto com ele, trouxe sob juramento, e tomou poderoso da terra. Versículo 15: mas rebelou-se contra ele, ouvindo seus mensageiros ao Egito, para que se eles mandassem cavalo, e muita gente prosperaram, e escaparam aqueles que fazem tais coisas. Quebraram o concerto e escaparam. No livro de Zacarias, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, está escrito assim: contexto a palavra, a sexta visão, o rolo de voante. Versículo 3: então me diz, esta é a maldição que saiu pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado
conforme a maldição do outro lado. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: e chegar-me-ei vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultérios, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 21 do capítulo 9 de Josué. E disseram ele, pois os príncipes vivam e seja rachador de lenha e tirador de água para toda a congregação, como príncipe ele tem dito. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 11, está escrito assim: os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água. No livro de Josué, capítulo, o versículo 22 do capítulo 9 de Josué. E Josué os chamou e falou ele, dizendo: por que nós enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos e morando vós no meio de nós? No livro de Josué, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: e vieram a Josué o arraial Gilgal, e eles disseram aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora conselho conosco. Versículo 23 do capítulo 9 de Josué. Agora, pois, sereis malditos dentre vós, não deixará de haver servo, nem rachadores de lenha, nem tirador de água para a casa do meu Deus. No livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 25, está escrito assim: e disse: maldito será Canaã, servo do servo, sejam os seus irmãos. Versículo 24 do capítulo 9 de Josué. Então responderam Josué e disseram: porque com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés e seus servos que vós desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, e teremos muitos por nós vida por causa de vós. Por isso dizemos assim, versículo 25: eis que agora estamos na tua mão, faz aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Versículo 26: assim, pois, ele fizer, e livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Versículo 27: naquele dia Josué deu como rachador de lenha e tirador de água.
para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Este foi o livro de Josué, do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 27. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os maus. Boa noite para todos, até o próximo, por vontade do Pai, e se Ele nos quiser.